E se eu te dissesse que a maior batalha espiritual registrada na Bíblia não envolveu exércitos, espadas, nem profetas clamando aos céus, mas sim um homem silencioso, coberto de feridas, sentado entre cinzas, ainda adorando? E se eu te revelasse que houve um dia em que, no mais alto conselho do universo, o nome de um simples mortal foi pronunciado diante do trono do Todo-Poderoso e que esse nome, esse gesto, desencadeou uma guerra cósmica, despertando a fúria do inferno inteiro? Essa história não começa com tragédia. Ela começa no céu, longe da terra, antes da dor, antes das perdas. Começa com um diálogo invisível entre Deus e o acusador, uma conversa que mudou tudo. Você já ouviu os segredos por trás da história de Jó? Não os que falam apenas de sofrimento e paciência, mas os segredos que mostram que Jó não era apenas um homem testado. Ele foi um estandarte celestial, uma arma viva na mão de Deus. Um homem comum com uma fé tão pura que se tornou insuportável para as trevas. Hoje você vai descobrir como um servo fiel da terra de Uz se tornou o centro de uma disputa espiritual que transcende carne e sangue, e como a sua fidelidade silenciosa respondeu a uma acusação antiga que ecoava diante do trono divino. E ao final, talvez você perceba que a sua própria dor, o seu silêncio e a sua fé estão contando uma história muito maior do que você imagina. Tudo começa muito longe da terra, longe do tempo, longe da carne, longe do que os olhos humanos podem ver. Começa em um cenário invisível, mas absolutamente real, o conselho celestial. Em Jó 1:6 lemos: houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás veio também entre eles. Essa frase simples, muitas vezes ignorada como uma introdução formal, é na verdade a cortina que se abre sobre um cenário de proporções eternas. Um lugar onde os anjos comparecem diante do Criador, não para opinar, mas para ouvir. Um ambiente de majestade, ordem e autoridade absoluta, onde até mesmo o acusador precisa se apresentar. Ele não entra por vontade própria, ele não entra como igual, ele entra porque Deus permite, porque até o mal só pode agir até onde a soberania divina permite. E é nesse ambiente celestial que uma pergunta ressoa do trono. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Jó 1:8. Essa pergunta não é um desafio, é um testemunho público. O próprio Deus coloca o nome de Jó em evidência. Um simples homem da terra de Uz que vivia em silêncio, intercedendo por seus filhos e se desviando do mal, é agora mencionado diante dos anjos e até mesmo do adversário. Mas o que vem a seguir não é admiração, é desprezo. Satanás, o antigo acusador, sorri com sarcasmo e responde: porventura teme Jó a Deus de balde? Jó 1:9. Aqui está a acusação mais antiga do universo. Ninguém ama a Deus de verdade. Ninguém serve sem segundas intenções. Toda fidelidade tem um preço. Satanás acusa não apenas Jó. Ele questiona toda a humanidade. Ele declara que o relacionamento entre Deus e o homem é um comércio, um contrato de interesses, que não existe adoração sem recompensa, nem santidade sem retorno. E então, em uma decisão que reverberaria até os nossos dias, Deus permite que a prova aconteça. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Jó 1:12. É neste momento que a guerra é declarada. Mas não uma guerra com espadas ou exércitos, uma guerra de intenções, de confiança, de fé pura. Jó, na terra, ainda dorme. Sem saber, seu nome ecoa no céu e sua vida foi escolhida para ser o campo de batalha de uma verdade que precisa ser revelada diante do universo inteiro. A terra de Uz amanhece como em qualquer outro dia. Os primeiros raios de sol tocam os campos. O canto dos servos ecoa entre os currais. Jó, homem íntegro, desperta cedo como sempre faz.
Ele não sabe, mas o céu já havia falado seu nome. Ele começa sua rotina com reverência, ora pelos filhos, intercede por cada um caso tenham em seus corações pecado em silêncio. Oferece sacrifícios, não por obrigação, mas por amor. Tudo parece em ordem. A paz reina. O silêncio de Deus parece ser o sinal de que tudo está bem. Mas, então, vem o colapso, sem aviso, sem profecia, sem um pressentimento sequer, como se a vida tivesse sido arrancada de seu próprio eixo. Um servo aparece ofegante, coberto de poeira. Os bois estavam lavrando e os jumentos pastando, mas os sabeus invadiram, mataram os servos, levaram tudo. Antes que as palavras terminem de cair ao chão, outro mensageiro chega. Fogo de Deus caiu do céu, consumiu as ovelhas, destruiu os pastores. Outro. Os caldeus formaram 3 bandos, levaram todos os camelos, mataram os trabalhadores. E por fim, o mais cruel. Seus filhos estavam reunidos na casa do irmão mais velho. Um vento impetuoso veio do deserto. A casa caiu. Todos morreram. Não houve tempo para respirar, para chorar, para entender. A estabilidade foi varrida como folhas secas. Ao vento. Em um único dia, Jó perdeu sua economia, sua estrutura, sua herança, seus filhos. O homem mais íntegro da terra agora está sozinho, rodeado apenas por ecos de morte e destruição. E então, o que parecia impossível acontece. Jó rasga seu manto, rapa a cabeça, cai por terra. Mas o que sai de sua boca não é maldição, é rendição. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu. O Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Essa resposta não vem da lógica. Ela vem da profundidade de uma fé que não nasceu do conforto, mas da intimidade com Deus. O inferno esperava gritos de revolta, uma alma quebrada, um homem amaldiçoando o nome de Deus. Mas o que recebeu foi adoração em meio às cinzas, uma declaração que ecoou como trovão nos céus. Mesmo que tudo me seja tirado, ainda assim, ele é digno. Ali, no chão da terra de Uz, um homem ferido venceu a primeira batalha de uma guerra que ele nem sabia estar lutando. Forma a primeira investida, não foi suficiente. Jó ainda adorava, ainda cria, ainda orava. Mas a guerra espiritual não havia terminado. Nos bastidores celestiais, o acusador retorna. Seu tom agora é mais sombrio, mais íntimo. Ele vai além dos bens, além da família. Agora mira a própria carne. Pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Jó 2:4. É como se Satanás dissesse, tira-lhe o conforto, a dignidade, e até o mais santo se voltará contra ti. Deus, ainda confiando em seu servo, consente novamente. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Jó 2:6. Então, sem saber o porquê, sem aviso celestial, Jó é atingido com uma enfermidade terrível. Seu corpo, antes saudável, se torna um campo de dor e humilhação. Chagas se abrem da planta dos pés ao topo da cabeça. Feridas infeccionadas, pus. Coceira insuportável, mau cheiro, a carne apodrece em vida, sem cama, sem alívio, sem explicação. Jó desce ao chão, não por fraqueza, mas por falta de escolha. Senta-se sobre cinzas, agarra um caco de elha, começa a se coçar. A única forma de não enlouquecer. É nesse cenário devastador que sua esposa, a última voz ao seu lado, cede à desesperança. Ela olha para aquele homem irreconhecível, o mais justo da terra, agora reduzido a um amontoado de dor. Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Não era apenas uma frase, era o grito de alguém que havia perdido tudo. Talvez não entendesse que a última coisa que Jó ainda possuía era a sua fé. Mas ele, entre gemidos e feridas, não abandona a verdade que carrega no coração. Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus, e não receberíamos também o mal. Jó 2:10.
Essas palavras não são de quem entende, são de quem confia mesmo sem entender. Jó não conhece os bastidores celestiais, não sabe que seu sofrimento é observado pelos céus e pelo inferno, mas ainda assim permanece. Na cova do sofrimento, Jó não vê Deus, mas se recusa a negá-lo. A integridade que Satanás tentou destruir, agora brilha ainda mais forte. A guerra continua, mas o guerreiro ainda está de pé. O céu está em silêncio. Nenhuma voz desce com consolo. Nenhum anjo aparece em meio às cinzas. Não há explicações, visões ou justificativas. Aquele que outrora era íntimo de Deus, agora se vê mergulhado num vazio cósmico. O silêncio do céu pesa mais do que a dor no corpo. É como se o universo tivesse esquecido seu nome. E nesse abismo de sofrimento, Jó não blasfema, mas desmorona. Sua alma, sufocada pela angústia, explode em um grito que ecoa por toda a Bíblia. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Jó 3:3. Não há heresia nesse clamor. Há lamento, há humanidade. Jó amaldiçoa o dia de seu nascimento, não por revolta contra Deus, mas por dor profunda demais para ser contida em silêncio. Ele não entende, não tem respostas, e mesmo assim não rompe com Deus. Este é o ponto mais sombrio da alma humana, o lugar onde a fé não tem chão, mas continua de pé. Ele clama, questiona, geme, mas fala com Deus, não contra ele. E aqui está um dos segredos mais profundos da história de Jó. A verdadeira fé não é feita de certezas confortáveis, mas de orações que continuam mesmo quando o céu parece mudo. Jó nos ensina que a ausência de resposta não é a ausência de Deus, que o silêncio dos céus também faz parte da caminhada do justo, e que desabafar na presença dele é um ato de coragem, não de fraqueza. Neste capítulo da sua vida, Jó não é o patriarca vitorioso que muitos esperam. Ele é um homem quebrado, mas ainda voltado para o alto. A guerra agora é interna, e mesmo em ruínas, Jó escolhe continuar falando com aquele que ainda não respondeu. Forma o pó ainda cobre sua pele. As feridas continuam abertas. O luto ainda é fresco e a alma despedaçada. É nesse estado que Jó vê 3 silhuetas se aproximando no horizonte. Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vêm de longe, cada um movido talvez pela amizade ou pelo desejo de entender o inexplicável. Ao vê-lo, sentam-se ao chão. Não falam nada. 7 dias, 7 noites. Um silêncio pesado, reverente, respeitoso. Durante esse tempo, a presença deles é o único consolo que Jó encontra. Mas o consolo morre no 8º dia. Quando as bocas se abrem, não é empatia que sai, é julgamento. Ele faz, com sua voz calma, mas venenosa, insinua. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? Jó 4:7. Tradução? Você deve ter feito algo. Deus não pune sem razão. Bildade, mais frio, mais direto, lança uma acusação cruel, como lâmina. Se teus filhos pecaram contra Deus, ele os lançou na sua transgressão. Jó 8:4. Em outras palavras, seus filhos mereceram morrer. Zofar, o mais impiedoso dos 3, pronuncia um veredito brutal. Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Jó 11:6, ou seja, você deveria estar sofrendo ainda mais. Esses homens, em nome da justiça divina, torturam o justo com palavras afiadas. Eles não enxergam um homem em ruínas, veem um culpado disfarçado. Defendem a ideia de que todo sofrimento é consequência direta do pecado, uma teologia retributiva que transforma a dor em prova de culpa. Mas Jó conhece sua integridade. Ele não afirma ser perfeito, mas sabe que é inocente das calamidades que o atingiram. E mesmo diante da pressão, das insinuações, da injustiça dos que se diziam amigos, ele resiste. Não pela força das circunstâncias, não por ter respostas, mas porque sua fé não está condicionada à lógica humana. Jó se recusa a aceitar um Deus limitado às equações dos homens.
Ele grita, protesta, argumenta, mas se recusa a trair sua consciência só para se adequar às crenças dos outros. Nesse capítulo, descobrimos que às vezes os maiores ataques espirituais não vêm do diabo, mas da boca de quem diz estar ao nosso lado, e que resistir à dor é uma coisa, resistir à injustiça dos julgamentos é outra ainda mais devastadora. Mas Jó permanece, silenciado pela dor, aflito pelas palavras, mas ainda de pé na verdade. A alma de Jó está esfacelada. Ele perdeu os filhos, os bens, a saúde e até o apoio de quem mais amava. Seus amigos o acusam. Sua esposa o incentiva a desistir. Deus, até então, permanece em silêncio. Tudo ao redor grita abandono. Mas é nesse abismo, no ponto mais escuro da narrativa, que Jó se ergue com uma declaração que atravessa séculos como um brado de esperança. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Essa não é uma frase bonita, dita em tempos fáceis. É um grito de fé em meio às cinzas. Jó está no chão. Ele não tem garantias de cura, nem promessas visíveis de restauração. E mesmo assim, ele crê. Ele não diz, eu acho, eu espero, eu gostaria. Ele afirma, eu sei. Jó não vê Deus, mas reconhece que ele vive. Não sente a presença de Deus, mas confia que no fim ele se levantará sobre a terra. Essa é a fé que o inferno não consegue compreender. É a confiança que não depende de circunstâncias. É o amor que permanece, mesmo quando a mão de Deus parece ausente. Essa é a fé que não exige explicações, que não precisa de milagres imediatos, que não se curva à lógica humana, nem à dor que sangra a alma. Jó antecipa, sem saber, o Redentor que um dia viria, Jesus Cristo. Na escuridão de sua dor, ele profetiza uma verdade eterna. Deus não é apenas Criador, é também Redentor. E essa fé, nascida na dor e lapidada na ausência, é a que resiste ao inferno, às perdas, à incompreensão. É a fé que o céu honra. É a fé que transforma ruínas em testemunho eterno. Depois de tantos capítulos de silêncio, lágrimas e acusações, depois de perguntas sem resposta, noites sem consolo e amigos que mais ferem do que curam, Deus rompe o silêncio. Mas ele não vem com explicações, não apresenta um relatório celestial, não revela a reunião no céu que iniciou toda aquela batalha. Ele aparece em um redemoinho. E do meio da tempestade, Deus pergunta, quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Jó 38:2. É como se o Criador dissesse, você quer entender o que está além do entendimento. Então, ao invés de dar respostas diretas, Deus convida Jó a contemplar o universo. Você conhece os confins da terra? Pode prender as constelações? Sabe quem envia chuvas? Quem dá força ao cavalo? Quem dá asas ao falcão? Deus não explica, ele revela. Revela sua soberania, seu poder, sua sabedoria profunda e impenetrável. E nesse encontro, algo extraordinário acontece. Jó deixa de olhar para suas feridas e começa a olhar para a majestade de Deus. Ele entende que nem tudo precisa ser explicado, porque a presença de Deus vale mais que todas as respostas. Então Jó se curva, não porque entendeu tudo, mas porque finalmente viu quem estava no controle de tudo. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Não foi a lógica que acalmou sua alma, foi a presença. Foi o vislumbre da glória divina que o transformou. A dor não desapareceu de imediato, mas a revelação de Deus deu sentido ao silêncio, e isso foi suficiente. Após o redemoinho, após a revelação, Deus fala novamente, mas agora não a Jó, e sim aos amigos. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó 42:7.
Deus os repreende severamente. Aqueles que se julgavam porta-vozes da verdade, que usaram a dor do amigo como púlpito para doutrinas rígidas, são agora confrontados pelo próprio Senhor. Eles haviam defendido uma teologia mecânica, de causa e efeito, onde o sofrimento sempre seria resultado do pecado. Mas Deus deixa claro, eles estavam errados. Jó estava certo, e então algo muda. A mesma história que começou com Satanás acusando Jó, termina com Deus o defendendo diante de todos. E Jó, o homem ferido, agora é chamado a interceder pelos que o feriram. Tomai 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e o meu servo Jó orará por vós. Jó 42:8. Ele poderia ter se recusado, poderia ter exigido desculpas, vingança ou distância, mas ele ora, e enquanto ora, Deus age. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Jó 42:10. Não foi quando ele murmurou, não foi quando ele se defendeu, foi quando ele perdoou, quando ele intercedeu por aqueles que o julgaram. É aí que a restauração começa. E Deus restitui tudo em dobro: filhos, saúde, riquezas, alegria. Mas o verdadeiro milagre não foi esse. O maior milagre foi a fé que sobreviveu à guerra, uma fé que atravessou o silêncio de Deus, a acusação dos homens, o toque do inferno, e permaneceu. A história de Jó nos ensina que a fé verdadeira não exige explicações. O silêncio de Deus não é ausência, é confiança. Perder tudo não é o fim, se você ainda tem fé. Há um tipo de fidelidade que silencia o inferno. O maior testemunho não está no que você entende, mas no que você persevera. Jó venceu uma guerra invisível sem saber que estava lutando. E sua história ecoa até hoje como um lembrete. A fé que continua mesmo sem recompensa é a fé que o céu exalta e o inferno teme. Você pode estar vivendo seu próprio capítulo de Jó. Talvez o céu esteja calado, os porquês sem resposta e as perdas te cercando. Mas ouça isso: a fé que continua mesmo sem ver é a que mais brilha diante de Deus. A adoração que sai em meio às lágrimas tem mais peso do que 1000 louvores em tempos de paz. O segredo que Satanás queria esconder foi revelado. Um homem fiel na terra pode silenciar o acusador no céu. Então, se hoje tudo que você tem é uma esperança, agarre-se a ela, pois o Redentor de Jó ainda vive, e ele continua se levantando em favor daqueles que não desistem.